Se hoje eu tivesse 18 anos e fosse começar a investir do zero, com tudo que eu aprendi até aqui, eu faria exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Desde cedo eu precisei trabalhar para ajudar financeiramente na minha casa. Então eu sabia que eu precisava entender sobre finanças, sobre investimentos, aprender a lidar com o dinheiro, coisa que você não vai aprender na escola. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade de carteira assinada. E como eu vinha estudando antes sobre isso, foi um diferencial enorme, porque eu consegui começar a investir no meu primeiro salário. Mas eu quero que você entenda, o primeiro passo não foi investir. O primeiro passo não foi separar 10% do meu salário para poupar. O primeiro passo foi estudar. Entender como o dinheiro funciona muda tudo. Inclusive, eu estudo até hoje. Eu não paro. Aqui tem livros sobre finanças, investimentos, desenvolvimento pessoal. Eu assisto muitas aulas, já fiz cursos, enfim. Eu estou sempre buscando evoluir todos os dias. Eu não fico acomodado. Eu não espero as oportunidades caírem do céu. Eu mesmo crio as minhas oportunidades. Se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que é jovem ou então que está começando a investir, independente de idade, estude finanças o quanto antes. Na escola, eles te ensinam a ser um trabalhador pro resto da vida, depender do INSS, não poupar dinheiro, passar a vida inteira sem investir, recebendo apenas um salário que no final das contas não passa de uma merrequinha, que você não vive, você sobrevive. Tem uma grande diferença entre essas duas palavras. Eu falo isso porque muitas pessoas recebem o salário e gastam, não pegam nada, nem para guardar, nem para investir, nem para fazer nada. Torram toda vez que recebem, de mês em mês. É comum você ver as pessoas trabalharem de segunda a sexta e ficar farrando sábado e domingo. Passar a semana inteira trabalhando, segurando para chegar no final de semana e gastar tudo. Então, se você estudar o básico de finanças, você vai entender o quão crucial é você investir nos dias de hoje. O quão importante é você ter uma reserva de emergência. Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero falar para você nesse vídeo é o hábito de investir. Eu vivo falando sobre isso. Eu comecei a investir com 16 anos de idade com apenas R$ 8. Nessa época eu nem tinha emprego ainda. O dinheirinho que eu ganhava, meus familiares dando, eu investia. Chegava meu aniversário, eu ganhava, eu investia. E isso foi muito importante, porque a consistência ganha do valor que você aplica. Ou seja, o que importa é você criar o hábito, não quanto você está investindo. Foram esses R$ 8 que me fizeram quem eu sou hoje. Se eu não tivesse começado com 8, eu não estaria investindo, sei lá, 400, 500 por mês, que tem mês que já chegou a esse valor, certo? Primeiramente, eu criei minha reserva de emergência e depois eu construí a minha carteira de investimentos. É o que eu recomendo que você faça. Eu vou explicar isso depois. Como eu já falei, antes de arrumar meu primeiro emprego, eu já estudava sobre finanças e investimentos. E isso foi muito importante porque no meu primeiro salário, eu já separei 10% para investir. E eu fiz isso até hoje. Já faz o quê? 2 anos mais ou menos que eu trabalho de carteira assinada, mas enfim, todo o dinheiro que eu ganho desde os 16 eu separo pelo menos 10% para investir. É claro que isso está longe da realidade de muitas pessoas, porque não foram como eu. Primeiro salário da vida delas conseguiram guardar. Elas possivelmente aumentaram o custo de vida e foram gastando além da conta. Mas enfim, se você não tem condições hoje, comece com pouco. Eu comecei com R$ 8, nada me impede. R$ 8 o que é? Você vai ali no lanchonete, compra um pastel, uma coxinha, não tem mais como gastar só R$ 8, você passa disso. Então se você abdicar dessa noite de prazer, comprar um lanchinho e investir esses 8, isso vai fazer uma mudança na sua mentalidade. Não vai fazer nem cosca no seu dinheiro, porque R$ 8 não vai render quase nada, mas vai fazer uma diferença na sua mentalidade, porque a riqueza não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Não sou eu que estou falando isso, são um conhecimento que eu aprendi com todos esses livros aqui, inclusive está escrito nos Segredos da Mente Milionária, escrito por T. Harv Eker, que a riqueza começa na mentalidade, não financeiramente. Então, se eu começasse hoje, eu começaria pequeno, mas eu não falharia nenhum mês, porque você pode dar muita desculpa e dizer que não tem dinheiro, mas você começa pequeno e vai melhorando com os poucos. Foi desse jeito que eu comecei. Vamos lá, segundo ponto que eu quero falar para vocês. Reserva de emergência é prioridade. Antes de pensar em ganhar dinheiro com investimentos, eu garantiria primeiro a minha segurança. Foi isso que eu fiz, por isso que eu estou falando para você fazer. O que é uma reserva de emergência? É um valor separado para suprir as suas necessidades em caso de emergência, como o próprio nome já diz. Como o que? Você perdeu o emprego, enfrentar problemas de saúde, teve a pandemia aí, muita gente se quebrou porque não tinha uma reserva de emergência, teve que dar seus pulos. Então, se você tiver uma reserva, você está tranquilo, você consegue dormir de noite sem se preocupar. Se tu não aguenta mais teu emprego de jeito nenhum,
tu pode sair. Porque muitas pessoas ficam presas justamente por isso, porque tem que pagar conta. Todo mundo tem que pagar conta, claro. Até eu pago conta, porque eu tô fazendo um vídeo, faço sobre investimentos, mas eu também pago conta. Peraí, né? Mas então, se você tiver uma reserva, você fica assegurado. Mas quanto seria o valor da reserva? De 3 a 6 meses das suas despesas básicas. Eu prefiro considerar o salário que tu recebe. Vamos supor que tu recebe R$ 2.000 por mês, certo? Só um valor ilusório. Tu deveria ter de 6 a 12 na tua reserva de emergência, certo? Imagina aí, tu, nas condições que tu tá hoje, com 6 a 12 mil de reserva de emergência. Pô, mano, tu tava feliz da vida. Tu ia sair do teu emprego, tu ia ter um tempinho para descansar, para arrumar um emprego que tu gosta, fazer o que você realmente quer, ser feliz, né não? Você poderia viver em vez de sobreviver, mas muitas pessoas preferem gastar o dinheiro todo santo mês. Passar o final de semana torrando, aí chega no final da vida, dependendo do INSS, que vai receber apenas um salário mínimo, que futuramente vai ser muito menos do que é hoje. 1.518 não compra nada, o ovo aumentou, a gasolina aumentou, tá tudo caro. Imagina daqui lá para frente. É claro, as coisas pioraram, podem mudar. Nada muda. Mas eu prefiro confiar em mim do que confiar em pessoas que eu nem conheço, entende? É melhor você ganhar dinheiro passivamente com os seus investimentos do que ficar esperando por uma falsa promessa, né? É aquela famosa frase, ganhar dinheiro enquanto dorme. Tu literalmente ganha dinheiro enquanto dorme, se tu investir. Porque o dinheiro lá tá rendendo, o dinheiro não come, o dinheiro não dorme, o dinheiro não descansa, o dinheiro não tem férias, o dinheiro não reclama para você, o dinheiro tá sempre trabalhando para você, sem reclamar, sem fazer nada, só enquanto você faz o que quiser, literalmente. Mas enfim, reserva de emergência te dá tranquilidade, te dá mais tempo para você pensar nas suas escolhas, te evita das dívidas, te evita muitas preocupações, certo? E te dá liberdade para investir o quanto você quiser. Porque vamos supor que tu quer investir em Bitcoin, mas Bitcoin é volátil, sobe e desce, sobe e desce. Tu tem uma família para sustentar. Tu não vai colocar R$ 10.000 num negócio que pode desvalorizar, não é isso? Mas se você tiver uma reserva de emergência alta, tu pode investir tranquilo, porque se der merda, tu tá assegurado. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando somente sobre reserva de emergência. Eu vou deixar aí na descrição, dá uma conferida lá, beleza? O terceiro ponto que eu quero te passar é que você tem que investir de forma inteligente. É claro, construiu a tua reserva de emergência, é hora de construir a tua carteira de investimentos. Eu fiz exatamente isso. Depois de construir a minha reserva de emergência, eu pensei, agora é a hora de investir e fazer o dinheiro render para mim, né? Pensando em ganhar dinheiro. E construção de patrimônio, pensamento de longo prazo, enfim. Mas eu tinha que criar minha carteira de investimentos. E eu dividi ela da seguinte forma. 25% para ações brasileiras, beleza? Nacionais. 25% para ações internacionais, gosto bastante. 25% para fundos imobiliários, que vão te dar renda todos os meses, sem exceção. E 25% para renda fixa, que eu coloquei Tesouro Selic, que eu coloquei Tesouro IPCA para proteger da inflação, mas enfim. Lembrando que a reserva de emergência eu coloco principalmente em CDB, mas eu também tenho Selic, que é para render um pouquinho. Mas também poderia ser porquinho do Inter, caixinha do Nubank, enfim, fica a seu critério, beleza? Além desses 4 subtópicos, que eu dividi 25% para cada um, eu deixo uma parte separada para criptomoedas, que o único ativo, a única criptomoeda que eu possuo no momento é o Bitcoin, que tem um valor separado que eu prefiro deixar fora parte da minha carteira, porque é focado em renda, focado em visão de longo prazo, valorização, mas enfim, eu deixo separado para não ocupar uma porcentagem da carteira, digamos assim. Eu prefiro que ela esteja separada nesses 4 subtópicos e o Bitcoin fora parte. Certo, agora eu vou te falar a minha filosofia de investimentos. Preste atenção. Cada um tem a sua. O que seria isso? Seria o motivo de você investir. Para qual objetivo? É claro que tem pessoas que simplesmente guardam porque acham necessário, mas elas sempre têm um motivo na cabeça, por mais que ela não tenha definido, de por que ela faz isso. Pode ser uma crença, mas enfim, não vou entrar a fundo nesse assunto, tá? Mas o meu foco, né, desde antes de eu começar a investir, é que eu sempre queria ter uma renda passiva maior do que o meu salário. O que eu quero dizer com isso? Se eu recebo hoje R$ 2.000 por mês, eu quero que meus investimentos rendam pelo menos R$ 2.000 por mês. Hoje, para ser honesto, está muito distante da minha realidade, mas é um planejamento de longo prazo, que você vai melhorando com os dias, com o passar dos anos. Isso daqui não é do dia para a noite não, tu vai construindo. E por que eu pensei dessa forma no início? Claro que eu ainda penso hoje, mas eu tenho outros objetivos além desse.
Porque principalmente eu quero investir para viver de renda. Imagina aí, essa frase que eu te falei do dinheiro trabalhar para você. Tu não precisar trabalhar de jeito nenhum, porque o teu dinheiro já está trabalhando para você e você literalmente não precisa fazer mais nada. Tu tá aposentado, cara. Eu já vi muitas pessoas aí com 23, 25 anos. Eu já vi um youtuber com 23 anos que hoje ele vive de renda. Ele recebe mais ou menos 6 mil por mês sem precisar trabalhar, só o dinheiro rendendo. Aí pra que um cara desse vai trabalhar? Só por hobby. Porque por querer aumentar a renda também, não sei. Mas enfim, um cara com 6 mil por mês não precisa fazer mais nada, cara. Tá com a vida feita já. Mas é questão de ambição também. Saber que pode fazer mais, acreditar na própria capacidade. Eu não pararia de trabalhar recebendo apenas 6 mil. Porque você pode achar que é arrogância, mas eu quero ser milionário, eu quero ter uma vida abundante, proporcionar uma vida boa para mim e para minha família. Talvez para meus filhos, para os meus netos, para meus bisnetos, posso estar exagerando, mas é o que eu penso. Eu quero poder um dia dizer, chega, agora eu vou viver do que eu quiser, empreender, vou viver meus sonhos, parar de trabalhar para os outros e começar a trabalhar para mim, tá entendendo? Mas é isso, se eu fosse começar do zero hoje, eu faria exatamente a mesma coisa. Plantar hoje para colher os frutos amanhã. Investimento é assim. Se você pensa que vai ficar milionário com investimentos, tu tá errado. Porque investimento vai potencializar aquilo que você já tem. É claro que tem algumas exceções. Quem comprou Bitcoin na época que ele valia R$1, R$2, centavos e deixou render até hoje, pô, o cara ficou bilionário, com certeza. Mas tem as suas exceções, né? Mas só para finalizar o vídeo, eu quero que você entenda que essa frase fixe na sua cabeça. A melhor coisa que você pode fazer é começar, mesmo que seja com pouco dinheiro, porque começar muda tudo. Frase de efeito, viu aí? Muito boa essa frase, mas sério mesmo, anota aí, tenta lembrar, deixa anotado aí no bloco de notas, no WhatsApp, no caderno, se tiver com o caderno na mão, porque essa frase aqui é muito importante e se você levar ela para a vida, com certeza vai mudar tudo mesmo. Eu comecei com R$8 e foi essa iniciativa que foi construindo os degrauzinhos ao longo do tempo. Hoje eu invisto muito mais do que 10% do meu salário, porque eu tive esse estopim, esse início, certo? Se eu não tivesse escolhido começar naquela época, talvez eu não estaria investindo nem produzindo esse vídeo para você agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, comenta aí o que você vai fazer com seu dinheiro. Eu vou adorar responder, porque eu estou olhando todos os comentários, beleza? Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acredita que está precisando. Mesmo que ela não pense em investir, talvez você mandando o vídeo vai fazer um insight na cabeça dela que ela vai querer começar a investir, controlar o seu dinheiro. Então manda para ela, porque amigo de verdade não é aquele que manda somente rios engraçados, é aquele que manda conteúdo de valor que agrega na vida da pessoa, beleza? Muriçoca passando aqui, ó. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder mais um vídeo, beleza? Valeu e fui!